microfone para melhorar a qualidade do áudio da gravação. Então, a qualquer momento que vocês queiram atenção, vocês mandam um chatzinho só pedindo atenção. Eu vou desconectar o microfone e a gente pode então conversar. Tá? Antes de você começar aí, a aula de semana passada você chegou a publicar ela já no YouTube, não? Eu não conferi ainda. Acho que não está lá ainda não. Eu vou olhar, Gustavo, mas até ontem eu estava acabando de publicar de integração, tá? Mas eu vou publicar, vou colocar lá no YouTube, tá? Até domingo ela já está lá. Beleza, obrigado. Valeu, por nada. Bom, pessoal, eu queria dar sequência ao assunto da semana passada, onde a gente começou a abordar os circuitos trifásicos, né? Aquele assunto é muito vasto, tá? Então a gente vai cobrir alguns tópicos dele. E na semana passada, né, nós inicialmente vimos o que é um circuito trifásico, né? São 3 circuitos monofásicos, e o que justifica se ter a geração e o consumo, né, em modo multifásico, onde o multi pode ser inclusive 3. Tá? Nós mostramos, né, que esse modo multifásico ele viabiliza a geração, uma vez que a potência elétrica total disponibilizada em cada uma das fases, ou somada, né, a potência elétrica total obtida pela soma da potência em cada uma das fases tem um valor constante, né? Logo, a fonte primária de potência mecânica também pode disponibilizar potência constante. Tá? Isso viabiliza a geração porque muitas fontes primárias de potência mecânica não têm atuadores grandes o suficientes para poder... só um minutinho. Não tem atuadores grandes o suficiente para poder modular a potência, né, ou fazer com que ela seja alternada no tempo. Tá? As peças envolvidas são muito grandes, o volume de energia é muito grande, simplesmente inviável você regular uma potência pulsante da fonte primária. Tá? Bom, então, com essa justificativa apresentada, né, o que justifica o sistema ser trifásico? Por que ele não poderia todo ser monofásico, né? A gente então começou a estudar formas de conexão das fontes e das cargas que viabilizassem a economia em cabos do sistema de transmissão. Né? E a gente viu que seria possível economizar 50% dos cabos dos 3 circuitos monofásicos se a gente criasse uma forma de conectar as cargas e as fontes das 3 fases entre si, né? E essa forma não altera a maneira como as cargas são alimentadas. Então a gente preserva toda a característica de alimentação da carga, né? Ainda assim economizando 3 dos 6 cabos demandados para alimentar os circuitos monofásicos do sistema.
né? Essa forma de conexão, a primeira que foi vista, é chamada de conexão Y ou estrela, né? E ela é implementada quando a gente conecta os negativos das três fontes entre si, num ponto comum, e a carga tem a conexão em estrela quando a gente conecta o negativo dos três terminais da carga em um ponto comum, chamado ponto neutro da carga. Tá? Então essa é uma das formas de conexão trifásica que a gente tem que implementar, né? E aí vale até o destaque a esse comentário. Nós não temos escolha quanto à forma de conexão, tá? Porque a gente sabe, né, aprendemos na aula de semana passada, que um sistema trifásico é implementado com 3 circuitos monofásicos, né? Então a gente poderia querer conectar os 3 circuitos monofásicos com 6 cabos, né? 2 cabos para o primeiro circuito, 2 cabos para o segundo circuito, mais 2 cabos para o terceiro circuito. Tá? Só que a própria concessionária não disponibiliza para a gente os 6 cabos. Né? Para ela é tão vantajoso financeiramente que ela disponibiliza 3. E aí a gente não tem escolha. Para que o sistema opere com as suas características elétricas preservadas, a gente tem que fazer um fechamento da carga em estrela. E, aliás, né, até uma errata, a gente até tem opção, uma segunda opção chamada fechamento ou conexão triângulo ou delta, tá? Mas que também vai ter que ser feita sob a condição de contorno de que a concessionária só vai disponibilizar 3 cabos para alimentação. Tá? Então é fato, não há escolha para a conexão das nossas cargas, vai ter que ser da carga trifásica, ela vai ter que ser estrela ou delta. Tá? Bom, então vamos ver a segunda opção de conexão que a gente tem, chamada aqui de conexão delta ou estrela, não, delta ou triângulo. Bom, essa conexão, pessoal, ela se justifica pelos mesmos motivos que a gente apresentou para a conexão Y, tá? Então nós teremos aqui um sistema trifásico que pode ser implementado, que efetivamente, né, ele é implementado a partir de 3 circuitos monofásicos. Então aqui a gente está com a primeira fase, primeiro circuito monofásico, aqui é a nossa fase A. Então a gente vai ter a tensão da fase A e a impedância da carga na fase A. Aqui vem o segundo circuito trifásico, o segundo circuito monofásico, que é o circuito da fase B. E aqui o terceiro circuito monofásico, que é o circuito da fase C.
né? Vamos caracterizar também as correntes em cada um dos circuitos monofásicos, né? E de novo a gente vai propor conexões nas fontes e nas cargas que permitam a economia de milhares de quilômetros de cabo do sistema de distribuição e algumas vezes do de transmissão também, sem alterar as características de alimentação elétrica das cargas. Essa é uma condição de contorno, né? É uma lei aqui que a gente tem que obedecer, né? Se a gente alterar a alimentação das cargas, o nosso sistema, a nossa proposta, né, está abortada. A gente não pode alterar o suprimento de alimentação elétrica para o cliente, né, do jeito que ele precisa. Ok? Então, ele precisa, né, receber nessa impedância a tensão da fase A. Essa impedância tem que receber a tensão da fase B. E essa impedância tem que receber a tensão da fase C. Né? Como é que nós vamos implementar isso então? Uma proposta aqui. A gente vai pegar, né, na região, no equipamento que implementa a fonte, tá? Seja aqui o secundário de um transformador ou mesmo um gerador de energia elétrica, né? E nós vamos conectar aqui o positivo da fonte da fase B com o negativo da fonte da fase A, né? Bom, e aí a gente vai ler essa conexão com uma crítica técnica, né, com um conhecimento técnico mais denso do que o conhecimento o conhecimento informal, né? Por quê? Aqui alguém, né, que não tem o estudo todo que vocês têm pode olhar e falar o seguinte: olha, você está conectando um positivo em um negativo, vai dar curto, né? E não é esse o cenário, não vai dar curto, né? Na verdade, eu estou conectando um terminal de uma bobina do gerador que eu dei o nome de positivo ao um outro terminal da outra bobina do mesmo gerador, que eu dei um nome de negativo, né? Se eu estivesse curto-circuitando uma bobina, o positivo da bobina da fase A no negativo da bobina da fase A, tudo bem. Agora, o positivo da B com o negativo da A contempla simplesmente uma conexão que foi feita aqui, ó. A gente chegou no gerador, tá aqui o gerador, ó. Nós chegamos aqui na bobina da fase A e na fase B pegamos o positivo da B e fizemos uma conexão com um pedacinho de fio no negativo da fase A. Então nós colocamos esse ponto elétrico no mesmo potencial desse ponto elétrico aqui, ó. Só isso, tá? Continua existindo a mesma tensão induzida na fase A, né? Ela é dada aqui pela variação do fluxo magnético na fase A, e a tensão induzida na fase B continua também igual, ela é dada aqui pela variação do fluxo na bobina da fase B. Então continua a mesma tensão, não há curto-circuito de nada, né? Eu só equalizei o potencial de dois pontos elétricos, tá? Bom, nós podemos também promover a mesma conexão nos terminais da carga. Eu posso pegar o positivo da carga da fase B e conectar ao negativo da carga da fase A,
Também não estou batendo curto, não estou promovendo nenhum acidente elétrico, né? E mantive aqui a tensão da fase A aplicada nessa carga e a tensão da fase B aplicada nessa outra carga. Então não promovi nenhuma alteração na condição de alimentação da carga. Porém, nós agora temos dois cabos lançados em paralelo, esse primeiro aqui, né, iniciado e terminado nesses dois pontos, e esse segundo, iniciado e terminado nesses dois pontos, que tem alguns milhares de quilômetros, muitas vezes, né, e que tem o mesmo potencial elétrico. O potencial elétrico do cabinho de cima é igual ao de baixo. Por quê? Porque a gente conectou os dois na fonte e na carga. Tá? Não tem por que lançar os dois cabos. A gente está queimando dinheiro. Os dois estão no mesmo potencial elétrico. Tá? Então a gente pode cortar um deles. Aqui em alguns sistemas de transmissão e na distribuição, com certeza. Tá? Mantivemos toda a carga da fase A e da fase B alimentadas da mesma forma. Aqui, ó, potencial positivo da fase A continua conectado ao terminal positivo da carga da fase A e o potencial negativo da fonte da fase A continua por aqui conectado ao terminal negativo da carga da fase A. Então não alterei a condição de alimentação da fase A. Da mesma forma, na fase B, o terminal positivo da fonte da fase B continua aplicado ao terminal positivo da carga da fase B. Então não alterei também a alimentação no terminal positivo da fase B, e o terminal negativo nós não mexemos, né? O negativo da fonte da fase B continua aplicado aqui no negativo da carga da fase B, né? Então não alteramos em nada, e de um total de 5 cabos muito longos, nós agora reduzimos o nosso sistema trifásico, aliás, de um total de 6 cabos muito longos, nós reduzimos a quantidade de cabos do nosso sistema trifásico para 5. Né? Um deles foi cortado. Né? E cortar esse cabo muito longo significa economia, né, de cobre, economia de estrutura de torre, de poste, economia de isoladores, economia de dispositivos de proteção, né, proteção elétrica, dispositivo de proteção contra descarga atmosférica. Tá? Então é uma ação que é muito bem-vinda. Bom, e aí, né, fazendo uma inspeção visual no circuito, se mostra bem convidativo a gente fazer a mesma coisa nas outras fases. Não tem porquê a gente ter algo diferente nas outras fases. Então nós vamos aqui conectar o positivo da fase C no negativo da B. E da mesma forma, conectar o positivo da carga da fase C no negativo da carga da fase B. Tá? Bom, com essas duas conexões feitas, né, de novo, nós temos aqui 2 cabos lançados a uma distância muito longa, né, e com o mesmo potencial elétrico. Tá? Então eles estão paralelos aqui. Não faz sentido lançar esses dois. Pode lançar um só. Então a gente vai cortar esse segundo cabo aqui também. Ó. Né? De novo, continuamos com a tensão da fase B aplicada na carga da fase B e a tensão da fase C, né, os dois terminais da fonte da fase C aplicada aos dois terminais da carga da fase C. Né? Bom, e aí a gente promoveu com essa ação uma redução na quantidade de cabos de 6
né, os 6 cabos do circuito, dos 3 circuitos monofásicos, para 4 cabos. Né? E a gente pode então, olhando o circuito, né, observar o seguinte, ó, nós fizemos essas conexões entre B e A e B e C. Por que não fazer entre C e A? Foi a única que nós não fizemos. Né? Vamos fazer também. Vamos conectar aqui o negativo da fonte da fase C com o positivo da fonte da fase A. Tanto aqui nas fontes quanto nas cargas. Ok? De novo, né? A gente está com esse cabo aqui e esse aqui de baixo paralelos, tá? Os dois cabos no mesmo potencial elétrico, tá? Não precisamos, né, gastar alguns milhares de quilômetros de cabo com esse circuito. Podemos cortar um deles. Né? E com essa abordagem aqui a gente continua com o terminal positivo da fonte da fase C aplicado ao terminal positivo da carga da fase C e o terminal negativo da fonte da fase C aqui, ó, aplicado por esses cabos aqui ao terminal negativo da carga da fase C. Então, não alteramos em nada a alimentação da carga da fase C. Ela continua recebendo a tensão da fase C. Né? E nessa ação que a gente implementou, né, nós colocamos um cabinho de algumas dezenas de centímetros, que seja, na fonte, outro cabinho nas cargas, também de algumas unidades ou dezenas de centímetros. E economizamos com isso alguns milhares de quilômetros de cabos no sistema de transmissão e distribuição. Tá? Além de cabos, acessórios, né? Todos os acessórios, elementos de proteção, estrutura de torre. Né? Então essa forma de conexão para as cargas e para as fontes é muito interessante para a concessionária de energia. Né? E é tão interessante que ela não nos deixa escolha. Ela vai pegar e só vai disponibilizar para nós esses 3 cabos aqui, para conexão da nossa carga. Ou mesmo para a conexão da fonte dela, ou da nossa própria fonte. Tá? E aí, pessoal, essa forma de conexão das fontes e das cargas, né, com o positivo de uma fase conectado no negativo da outra fase, foi isso que a gente fez aqui, tanto nas fontes quanto nas cargas. Essa forma de conexão, ela é denominada na literatura por conexão delta ou triângulo de sistemas trifásicos. Né? Por sistemas se entendem fontes ou cargas. Né? E aí, geralmente, na literatura, né, para se ter um recurso mental fácil para se lembrar a conexão, o mundo inteiro desenha a conexão dessa maneira aqui, ó. Ó, o positivo de uma fase, digamos que aqui é a fase A, ó. Positivo da fase A no negativo da outra fase, que aqui, ó, é a fase C que a gente conectou.
positivo da C no negativo da B, e o positivo da B no negativo da A. Tá? Então, essa mesma conexão de fontes que a gente fez aqui, ela é apresentada na literatura, né, catálogos de fabricantes, memoriais de cálculo, artigos, livros, né? Ela é apresentada aqui com um desenho de um triângulo, tá? Para facilitar a memorização da conexão e diminuir o risco de acidente elétrico. Tá? Os fenômenos elétricos e os equipamentos elétricos são geralmente muito complicados, e se você cometer um erro, a dinâmica dos fenômenos decorrentes do erro é muito rápida, muito mais rápida do que a nossa dinâmica humana de resposta. Tá? Então, as pessoas, para se proteger na elétrica, elas criam recursos para facilitar a memorização do que tem que ser feito. Tá? Então, por isso que tem alguns desenhos simples, né? Você pode olhar assim, poxa, mas parece até infantil e tal o desenho. É para ser mesmo. Quanto mais simples, melhor. Tá? Para minimizar tragédia. Tá? A pessoa conectar errado, ter um curto e enfim, né? Ter como decorrência aí então uma gama de problemas, cada um é mais triste do que o outro. Tá? Então, esse tipo de coisa, né? Essa brincadeirinha, desenhar em Y ou desenhar um triângulozinho para poder lembrar, tá? Tem no final das contas essa vantagem. Ok? E aí, pessoal, as cargas também são conectadas, né? Se você pode desenhar a conexão das cargas também como um triângulo. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente pode fazer a conexão do positivo da fonte da fase A com o positivo da carga da fase A. Aqui está a fonte da fase A, o positivo é esse ponto elétrico. Eu vou ligar no positivo da carga da fase A. Tá? O negativo da carga da fase A foi conectado aqui no positivo da carga da B. Então, o negativo da fase A, que foi a primeira que nós desenhamos, vai ser conectado aqui no positivo da carga da fase B, né? E aí o positivo da carga vem conectado no positivo da fonte, igual está mostrado aqui por esse cabo, ó. E por último, né, o negativo da carga da fase B vem conectado ao positivo da carga da fase C. E o negativo da carga da fase C conectado aqui no positivo da carga da fase A. Né? E por último aqui o positivo da carga da fase C no positivo da fonte da fase C. Tá? Então aqui a gente tem
a apresentação canônica. Né? Canônica é a apresentação comum, a apresentação clássica, né? O que normalmente se vê para a conexão de cargas e fontes em delta. Tá? Então a gente tem essas duas opções. A concessionária vai disponibilizar 3 cabos. Tá? Nós só temos essas opções aqui, ou fecha em delta ou fecha em estrela, que é essa que a gente viu semana passada. Tá? Você pode misturar, você não precisa ter a fonte em estrela e a carga também em estrela. Tá? Você pode ter a fonte em delta e a carga em estrela, ou a fonte em estrela e a carga em delta. Não tem problema não. Tá? Mas você vai ter que escolher uma dentre duas opções, dentre as duas opções, para a fonte e também para a carga. Ou é estrela ou é delta. Tá? Bom, essas conexões então, pessoal, já que não tem escolha, né, elas são implementadas em todo o sistema mecatrônico industrial que você encontrar. Basicamente você vai trifásico, né? Você vai encontrar isso para todo lado, tá? Vale a pena então que a gente aprimore o nosso conhecimento, né, de algumas grandezas existentes aqui no circuito quando ele está fechado, conectado, né, em delta ou em estrela, né? A gente observa inclusive aqui, começando com o delta. Opa, manda, Gustavo. Alô, ô Gustavo, o seu áudio está desabilitado. Ó, tô que tô falando aqui. Bom, vamos lá. Quando eu tenho que escolher, né, conectar em delta ou estrela, assim, normalmente eu olho para quê? Qual seria a vantagem de um ou de outro? Ou isso normalmente não interfere? Excelente pergunta. Interfere. A pergunta, Gustavo, ela até muito conexa com as conclusões do próximo tópico da aula. Tá? A gente vai mostrar aqui que geralmente para sistemas, né, igual máquinas elétricas, onde você tenha corrente muito alta, vale a pena fazer o fechamento em delta. Já em máquinas elétricas, onde você tenha tensão muito alta, vale a pena fazer o fechamento em estrela. Tá? Outro critério que vai permitir que você escolha a conexão em delta ou em estrela são critérios de segurança, que eu vou mostrar daqui a pouco. Com o sistema estrela, se você tiver um neutro aterrado, ou por resistência, ou solidamente aterrado, você consegue mais facilmente detectar fuga à terra. Igual a gente viu lá no curso de integração, que é uma das falhas, né, que a máquina pode ter. Né? E o problema de fuga à terra é porque a corrente vai circular pela terra, vai energizar ou a terra ou a instalação predial onde circulam pessoas. E aí você pode ter tensão de toque ou tensão de passo. Né? E alguém se machucar muito seriamente por conta disso. Ok? Então, são esses os critérios que orientam a escolha de uma conexão ou da outra. Tá? E eles vão se fazer mais claros, né, inclusive com
modelo matemático provando isso, né? Quando a gente abordar o próximo módulo, o próximo tópico, é o que vem aqui na sequência. Tá? Mais uma pergunta. Vamos supor que numa situação eu quero que, né, por exemplo, as 3 cargas lá que eu tenho, elas fiquem sob a mesma tensão, por exemplo. Eu posso falar que é mais fácil de eu cumprir essa condição quando eu ligado em Y, por causa do ponto neutro lá, que é comum às 3 cargas? Ou isso não é uma conclusão válida? Mas você quer a mesma tensão idêntica nas 3 cargas? Sim, uma situação hipotética, né? Mas aí você não tem um circuito trifásico, né? Aí você só vai pegar a fonte de tensão e conectar essa fonte de tensão que vai suprir a mesma tensão para todo mundo e as 3 cargas em paralelo. Ah, tá, entendi. Como se fosse um circuito monofásico com 3 cargas em paralelo. Entendi. Não, tá, beleza. Beleza? Beleza. Então tá. Valeu. Então, pessoal, aqui a gente vai observar, né, que existem algumas grandezas chamadas de grandezas de linha, que são as que circulam pela linha de alimentação. Tá? Então aqui a gente tem a corrente de linha da fase A. Tá? Aqui é a corrente de linha da fase B. E aqui é a corrente de linha da fase C. Tá? E tem a corrente que circula em cada impedância da carga ou da fonte. Né? Então, essas correntes que circulam por impedância é chamada de corrente de fase. Então, é a corrente de fase da fase A. Aqui é a corrente de fase da fase B. E aqui a corrente de fase da fase C. Ok? Então, a gente vai fazer uma caracterização, né, para a gente conhecer mais o circuito, ter mais habilidade técnica para poder tratar com ele. A gente vai começar caracterizando sinais de linha e de fase. Tá? Então, aqui da mesma forma, né, que a gente fez com as correntes, a gente pode fazer com as tensões. Tá? Então existe aqui a tensão que a gente mede de linha para linha. Você pode colocar, né, o terminal positivo do seu voltímetro aqui nessa linha de alimentação e o terminal negativo nessa outra linha, que é a da fase C. E aí você teria uma tensão de linha, né, VAC. Tá? Da mesma forma, você pode medir, né, a tensão de linha aqui, ó. Aliás, deixa eu só inverter essa ordem aqui, ó. A gente vai começar aqui com A e B. Tá? Então a gente pode medir aqui a tensão de linha da linha da fase A com a da fase B. E aqui a gente vai caracterizar então uma tensão de linha medida, né, entre duas das linhas do sistema trifásico. Nesse caso aqui a tensão de linha vai ser VAB. Tá? Da mesma forma a gente pode medir de B para C, né, e colocar o terminal positivo do voltímetro na fase B e o terminal negativo na fase C. Então também seria uma tensão de linha, né, medida entre B e C. Tá? Vou usar até essa nomenclatura aqui para o caso de A e B.
Da mesma forma, você pode medir a tensão entre C e A. Colocar aqui o terminal positivo do voltímetro na linha da fase C e o negativo na fase A. Então você teria a tensão de linha de C para A. Tá? A tensão de linha ela é um parâmetro interessante porque ela está sempre acessível para medição. Então, uma ação de manutenção muito comum é se medir, né, se há alimentação para uma carga ou se essa alimentação não está com uma tensão muito alta, né? E nem sempre a gente vai ter as fases da nossa carga trifásica disponível. No caso de um motor, tá? Muitas vezes o motor vai ter as bobinas fechadas assim, ó. Você não tem acesso, né, para medir correntes por fase, por exemplo, tá? Agora, os sinais de linha estão sempre disponíveis, né, porque eles são correlatos aos alimentadores. Você vai ver um barramento de cobre ou mesmo um cabo de cobre que você pode acessar para medir tensão ou corrente. Tá? Bom, de toda forma, né, a gente precisa caracterizar os sinais de fase também, para entender melhor os fenômenos físicos que nós vamos apurar com estes circuitos, né? Então aqui, ó, quando a gente mede a tensão por impedância da carga, a gente está com um sinal de tensão de fase. Por exemplo, aqui era a fase A, né? Voltando aqui ao circuito, aos 3 circuitos monofásicos, aqui a gente tinha a tensão da fase A. Aqui a gente tem a tensão da fase B. E aqui a tensão da fase C. Tá? Então são as tensões de fase. E a gente então vai aprender esse conceito agora inicialmente. Grandezas de linha e grandezas de fase. Né? Você tanto tem tensão de linha e corrente de linha, quanto tensão de fase e corrente de fase. Né? As grandezas de fase são as grandezas por impedância da carga ou da fonte. E as grandezas de linha são apuradas, né, na linha de alimentação ou nas linhas de alimentação. Tá? Com esse conceito apresentado, a gente vai estabelecer as relações entre grandezas de fase e grandezas de linha. Tá? Tanto para sistemas em estrela, quanto para sistemas em delta. Né? Então vamos começar aqui com o sistema estrela.
tá? Eu vou deixar uma notação genérica, tá? E a conexão aqui do sistema com a linha pode ser uma carga ou pode ser uma fonte. Ok? Bom, vou marcar aqui, vou dar nome, né, para as nossas 3 linhas de alimentação. A tensão de linha, né, vai ser medida dessa forma: tensão de linha entre A e B, tensão de linha entre B e C e tensão de linha entre C e A. Tá? Aqui a gente vai ter as tensões de fase, tensão na fase B, tensão na fase A e a tensão na fase C. E vamos ter também as correntes, né? Corrente de linha na fase A e a corrente de fase. Aqui a corrente de linha na fase B e a corrente de fase na fase B. Aqui a corrente de linha na fase C e a corrente de fase na fase C, né? E uma primeira coisa que a gente observa, né, bem evidente pelo desenho, é que as correntes de linha são iguais às correntes de fase. Então, na conexão estrela, a corrente de linha em uma estrela vai ser igual à corrente de fase em uma estrela, né? Aqui a corrente de linha na fase A é a mesma que a corrente de fase, a mesma corrente. Na fase B a mesma coisa, na fase C também, tá? Então essa é uma primeira conclusão: as correntes de linha são iguais às correntes de fase. Tá? Bom, já as tensões, elas não são iguais, né? A gente repara aqui, por exemplo, ó, que a tensão de linha, por exemplo, aqui na fase B, né? Vou até marcar essa aqui, ó, que está mais fácil ainda de ver. A tensão de linha entre B e C, que é entre esse ponto e esse, ela vai ser igual a essa tensão de fase mais o negativo dessa aqui, ó. Né? Vamos escrever isso, ó. A tensão de linha entre B e C, né, vai ser a tensão de fase que a gente marcou na fase B mais o negativo da tensão de fase da fase C, né? O menos V de fase da fase C seria um sinal assim, né? Essa tensão, né, menos V de fase da fase C mais o V de fase da fase B dá a tensão de linha entre B e C. Tá? Bom, qual é a relação entre as amplitudes dessas tensões? Então vamos supor, né, que a gente está aqui com um sistema que tenha tensões cossenoidais, né? Se fosse um gerador, por exemplo, ele estaria sintetizando tensões aqui cossenoidais, né,
com a mesma amplitude, mesma frequência e defasamento de 120 graus entre as fases. Né? Seguramente, se a gente somasse aqui duas cossenoides com essas características, que é essa soma que a gente está fazendo aqui, ó, você vai obter uma cossenoide também, né, na mesma frequência de cada uma das fases. Mas qual que seria a amplitude, a relação entre as amplitudes do sinal de linha e a amplitude dos sinais de tensão de fase? Não é? Bom, para poder avaliar isso, a gente vai então processar aqui a soma dos dois sinais de fase que nós temos envolvidos na operação. Né? A tensão da fase B, ela tem um valor máximo, eu vou chamar a amplitude da tensão de fase de VF, tá? Cosseno de ômega T. Tá? Vamos supor aqui que a fase B tenha defasamento zero. Tá? O defasamento é só uma questão do instante inicial que a gente começa a oscilografar o sinal. Tá? O defasamento de uma fase. Agora, se a fase B tiver defasamento zero, necessariamente a fase C não pode ser zero. E no caso de um sistema trifásico, ela teria que estar atrasada ou adiantada de 120 graus. A gente vai assumir que ela esteja atrasada. Tá? Se tivesse adiantada, valem as mesmas conclusões. Tudo idêntico. Bom, para processar então essa operação aqui de cima, com essas duas cossenoides, né, a gente poderia usar de propriedades trigonométricas, ou a gente pode usar da representação de fasores, né, que a gente aprende em circuitos, exatamente para simplificar esses cálculos envolvendo sinais cossenoidais. Né? Então aqui a gente pode caracterizar um fasor para tensão de fase da fase B. E o que é um fasor? Né? É um número complexo que vai reter no seu módulo a informação da amplitude e no seu ângulo a informação do defasamento angular do sinal. 0 graus, igual a gente assumiu aqui. Né? Então esse seria o fasor de tensão da fase B. O fasor de tensão da fase C, né, seria definido da mesma forma. No módulo do número a gente vai colocar a informação da amplitude da cossenoide e no ângulo a informação do defasamento angular daquela cossenoide. Né, menos 120, igual a gente assumiu aqui inicialmente. Tá? A gente pode obter o fasor de tensão de linha como um número complexo, né? E ele teria em seu módulo a mesma amplitude da cossenoide da tensão de linha e no seu ângulo o mesmo defasamento angular que a cossenoide da tensão de linha teria. Né? E pela teoria de fasores a gente pode obter esses dois parâmetros, né? A amplitude e o ângulo, né? Processando os fasores que são associados aos sinais que se relacionam no tempo. Né? Então, deixa eu me fazer mais claro. Se você tem essa relação entre essas cossenoides aqui no tempo, tá? Você pode descrever a mesma relação para os fasores no plano dos números complexos. Então, se a tensão de linha, se a cossenoide da tensão de linha vai ser a soma da cossenoide da tensão de fase da fase B com o negativo da cossenoide da tensão de fase da fase C, a gente pode falar que o fasor da tensão de linha
entre B e C vai ser igual à soma do fasor da tensão de fase, da fase B, com o negativo do fasor da tensão de fase da fase C. Tá? E fazer a soma por fasores, né, eventualmente é bem mais simples. Tá? Então a gente vai processar essa soma, a gente vai colocar aqui o plano dos números complexos. Eixo real. Eixo imaginário, né? Inicialmente aqui vamos colocar o fasor da tensão da fase B, tem amplitude VF com ângulo zero. Então, ângulo zero é um fasor alinhado com o eixo real. E depois aqui vamos desenhar o fasor da tensão na fase C. Ele tem a mesma amplitude VF, né, porém com ângulo de menos 120 graus. Não seria alguma coisa assim, ó. Tá? Com esse ângulo aqui de menos 120. Ok? Então, o nosso fasor da tensão de linha seria dado pela soma, né, desse fasor com o negativo desse aqui, ó. Né? O negativo da tensão de fase, da fase C, seria um fasor para cá, ó, né? Ter um vetor, tomar o negativo de um vetor, significa pegar o vetor e rodar ele de 180 graus. Né? Então, um número complexo desse é um vetor, então a gente pode processar essa operação. Né? E agora então a gente pode concluir a soma. A tensão de fase da fase B somada com o negativo da tensão de fase da fase C. Né? Então aqui processar uma soma de vetores também a gente já domina. Né? É a regra do paralelogramo. Então, a gente vai fechar um paralelogramo aqui com os dois vetores. E o resultado da soma está aqui na diagonal. Então essa tensão, esse seria o fasor da tensão de linha aqui entre as fases B e C. Tá? Bom, considerando que a amplitude das tensões de fases seja esse VF que eu acabei de desenhar, né? Qual seria a amplitude da tensão de linha, que é o módulo desse vetor vermelho que eu chamei aqui de VL maiúsculo, V maiúsculo, né? VL. Então, para chegar nessa relação, tá? A gente vai usar aqui de geometria, né? O que acontece? Se esse ângulo aqui é 120 graus, né, e esse ângulo todo aqui é 180, logo então esse ângulo aqui vai ser de 60 graus. Né? Só que a gente aplicou a regra do paralelogramo, né? Então logo esses dois lados aqui em cinza também tem tamanho VF, né? O que então nos mostra que nós temos aqui um triângulo isósceles, dois lados iguais, tá? Embaixo também é um triângulo isósceles aqui, ó. Esses dois lados iguais, esse triângulo de baixo, a linha azul, a linha cinza e a linha vermelha, né? São
compõe um triângulo com dois lados iguais, né? Comparando aqui os dois triângulos que a gente caracterizou, né, eles são idênticos. Na verdade, são dois triângulos isósceles, cujos dois lados iguais são iguais entre si, e cujo lado diferente também é igual entre os dois triângulos, que é o lado aqui VL. Então, são dois triângulos idênticos. Então, os ângulos correspondentes são iguais. O ângulo correspondente a esse é esse aqui, ó. Se a soma dos dois dá 60, significa que cada um tem que ter 30. Tá? Aqui, ó, esses dois são alternos internos, né? Esse aqui com esse, ó. Então esse aqui também é 30. E esse aqui também é, ó, 30 graus. Ok? Eu vou então aqui, né, tomar a bissetriz, né, desse lado. Aqui, ó. Que vai ser essa reta que corta o lado ao meio, né, com esse ângulo de 90 graus. Tá? E aí, de novo, eu criei dois triângulos idênticos, né? Observa que esse primeiro triângulo aqui, ele tem um lado VF, esse lado aqui e esse terceiro vermelhinho aqui de baixo, ó. Vai até aqui, ó, daqui até aqui, né? Então aqui o segundo triângulo, que é esse, né, ele tem um lado VF, esse lado aqui comum aos dois triângulos, e o terceiro lado. Então você tem dois triângulos com dois lados idênticos e dois ângulos idênticos. Então os dois triângulos são idênticos, tá? O que significa então que esse lado aqui, ó, ele é correspondente ao mesmo lado do outro triângulo, e se a soma dos dois vale VL, cada um deles tem que valer VL sobre 2. Tá? E aí, pessoal, a gente vai conseguir então representar a relação entre a amplitude da tensão de fase e a de linha, por aqui, ó. Tá? Então, o que nós vamos ter? Cateta, vou pegar esse ângulo de 30 graus aqui, ó. Cateto adjacente, né, dividido pela hipotenusa, vai ser igual ao cosseno de 30 graus. Né? Então, o que a gente vai ter aqui? VL vai ser igual a duas vezes a amplitude da tensão de fase vezes o cosseno de 30. Tá? Como o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, nós vamos chegar à conclusão que a tensão de linha vai ser raiz de 3 vezes a tensão de fase. Tá? Então, essa é a relação entre a tensão de linha e a tensão de fase em uma estrela, que foi a conexão que a gente estudou aqui, ó. Tá? Todo esse modelo foi válido para a conexão estrela. Tá? E aí, para deixar bem marcado que ele é válido para a estrela, eu vou só mudar a notação aqui, ó. Vou dizer aqui, vou colocar um Y na nossa última equação, ou em cada variável da nossa última equação. A tensão de linha em uma estrela é raiz de 3 vezes maior do que a tensão de fase em uma estrela.
Vamos colocar uma moldura aqui porque a gente vai usar isso bastante, tá? Então, concluindo, né, para um sistema estrela, vou até repetir a expressão aqui embaixo, né? Se você tiver uma conexão de um sistema trifásico em estrela, a tensão de linha é raiz de 3 vezes a tensão de fase, e a corrente de linha em uma estrela vai ser igual à corrente de fase. Ok? Vamos agora avaliar o cenário para a conexão delta ou triângulo. E nesse estudo, pessoal, eu vou colocar um sistema, estou até usando dessa nomenclatura, né? Então a gente não está particularizando se é uma fonte ou uma carga. As conclusões extraídas no estudo servem para ambos. Pode ser uma fonte ou pode ser uma carga fechada aqui em delta. Ok? Bom, aqui então a gente vai ter as correntes de linha. Vou colocar aqui corrente de linha da fase A, corrente de linha da fase B, corrente de linha da fase C. Tá? Vamos dar um nome a essas linhas, né, para ser coerente na análise. Linha A, linha B e linha C. Aqui, ó, vamos caracterizar também as grandezas de fase. Corrente de fase da fase B, corrente de fase da fase C e corrente de fase da fase A. Tá? E vamos também marcar aqui as tensões, tensão de linha e tensão de fase. Então, essa primeira tensão, tensão de linha entre A e B, tensão de linha entre B e C e tensão de linha entre C e A. Tá? Eu estou, para não carregar o desenho, eu estou omitindo aqui, né, os símbolos de mais e menos, mas a setinha já indica, né? Quando você desenha a setinha aqui, igual na tensão de linha de A para B, você está dizendo que você vai colocar o terminal positivo do voltímetro aqui e o negativo aqui. Tá? Então a setinha já te fala onde que está o positivo da medição. O outro lado tem que ser o negativo. Tá? E aqui então a gente também vai ter as tensões de fase. Por exemplo, a tensão de fase da bobina da fase B. Só um minutinho. Vou colocar aqui na polaridade de carga. Tá? Tensão de fase da fase B.
tensão de fase da fase A e tensão de fase da fase C. Ok? Bom, uma relação bem evidente que o desenho já nos mostra é a relação entre tensões de fase e de linha, né? E aqui a gente observa o seguinte, que a tensão de linha ela é igualzinha à tensão de fase. Tá? Vou até melhorar o meu desenho. Deixa eu fazer uma errata aqui. Porque a tensão você mede com a polaridade que você quiser, né? É só inverter os dois terminais do voltímetro. Eu vou propor que a gente meça assim, com essa polaridade aqui. Eu inverti a polaridade. Tá? Então o que a gente observa aqui? A tensão de fase na fase B ela é idêntica à tensão de linha aqui, entre A e B. É a mesma tensão. Tá? Logo, elas têm a mesma amplitude, a mesma tensão, né? Mesma coisa vale aqui, a tensão de fase da fase A é idêntica, são os mesmos pontos elétricos da tensão de linha entre C e A. Então, de novo, uma tensão de fase vai ter a mesma amplitude da tensão de linha. E o mesmo vale para cá, a tensão de fase da fase C, ela tem a mesma amplitude da tensão de linha entre B e C. É o mesmo sinal, os mesmos pontos elétricos aqui, tá? Então, para a conexão em delta, a gente pode afirmar, né, só por inspeção visual do circuito, que a tensão de linha, o que é a amplitude da tensão de linha em um delta, vai ser igual à amplitude da tensão de fase para a conexão delta. Aqui a gente já vai marcar esse resultado numa moldura. Bom, e quanto às correntes, né, como se processa a relação entre as amplitudes das correntes de fase e das correntes de linha, né? Vamos pegar um nó aqui, pessoal, qualquer, para poder fazer esse estudo. Por exemplo, esse nó aqui, né? Aplicando a segunda lei de Kirchhoff nesse nó, né, a gente vê o seguinte, a somatória das correntes que entram no nó, que é a corrente de linha da fase B, mais a corrente de fase da fase C, ela vai ser igual à somatória das correntes que saem do nó, que aqui vai ser a corrente de fase da fase B, né? Então a gente pode dizer que a corrente de linha da fase B vai ser a subtração da corrente de fase na fase B menos a corrente de fase da fase C. Ok? Bom, como a gente tem alimentação em tensão cossenoidal, tá? E aqui a gente vai assumir no primeiro momento uma carga linear. Então, uma carga linear, você aplica tensão cossenoidal, a corrente também vai ser cossenoidal. Então, a gente vai assumir, né, que essa corrente cossenoidal tenha a seguinte forma de onda. Por exemplo, a corrente na fase B. Ela vai ter uma amplitude, que a gente vai chamar de IF, com uma frequência ômega-t e um defasamento angular zero. Tá? Aí nós temos a liberdade de escolher esse defasamento angular pelo instante que a gente liga o osciloscópio e começa a oscilografar o fenômeno. E a corrente de fase
da fase C, né, tem que ter a mesma amplitude, tem que ter a mesma frequência, porém tem que ser defasada de 120 graus da corrente da fase B. Tá? Eu vou assumir então um sistema de sequência positiva. Então a fase B passa no pico antes da fase C. Então vou colocar um defasamento aqui de menos 120 para a fase C. Né? Nós então podemos processar essa subtração aqui, subtraindo esses dois sinais e aplicando as propriedades trigonométricas. É uma forma de fazer. Ou podemos usar a estratégia que a gente usou para avaliar a relação entre tensão de linha e tensão de fase no sistema Y, né? Que é o que? Descrever esses cossenoides como fasores. Então, qual que é a definição de fasor, né? Você vai associar um número complexo a uma cossenoide e você vai colocar no módulo do complexo a mesma amplitude da cossenoide e no ângulo do complexo o mesmo defasamento angular da cossenoide, no caso aqui 0 graus, né? Da mesma forma, a gente pode associar aqui um fasor, né, à cossenoide da fase C, que é essa aqui, e nós vamos, pelo mesmo critério, né, colocar no módulo do fasor a informação de amplitude da cossenoide associada a ele e na informação de ângulo do número complexo o defasamento angular da cossenoide associada a ele, né? E com os fasores definidos dessa maneira, né, a gente pode calcular um fasor qualquer, por exemplo, o fasor corrente de linha da fase B, né, processando a mesma operação que nós processaríamos com as cossenoides, né? Então, se a corrente de linha na fase B é dada pela subtração das duas cossenoides das correntes de fase, o fasor corrente de linha pode ser obtido pela subtração dos dois fasores das correntes de fase. Tá? Então aqui, pessoal, o que a gente observa nesse cenário? Tá? Nós estamos com a mesma operação que a gente processou para caracterizar a relação entre amplitudes das correntes, das tensões de fase de linha na conexão estrela. Só mudaram os nomes. Tá? Observa aqui, ó. Lá em cima, eu vou até repetir para ficar um do lado do outro aqui, ó. Quando era conexão estrela, a gente tinha a tensão da fase B, o fasor tensão, que estava assim, ó. Foi definido assim. E o fasor tensão da fase C, que foi definido assim, ó. Igualzinho aqui, ó. Só que onde a gente tinha VF, né, amplitude da tensão de fase para os fasores lá de cima, aqui a gente tem IF. Tá? E lá em cima, né, a gente processou essa conta aqui, ó. Tá? Então é a mesma operação vetorial com esses números complexos aqui e aqui, ó. Só que lá em cima, o que a gente chamou de VF, como sendo o módulo dos dois complexos, aqui embaixo a gente vai chamar de IF. Então o resultado aqui embaixo vai dar o mesmo lá de cima. Só que onde a gente teve um resultado lá que era VF,
aqui embaixo nós vamos ter como resultado, no lugar do IF, o IL. É a mesma operação matemática, os mesmos elementos matemáticos. Nós só estamos mudando o nome que nós demos para a amplitude. Tá? Então a gente pode falar aqui que o fasor corrente de linha vai ser raiz de 3 vezes o fasor corrente de fase vezes E elevado a J 30 graus. Igualzinho lá em cima. Tá? Então, aqui a gente tem a informação, no módulo do fasor a gente tem a informação da amplitude da cossenoide associada a ele, que vai ser a amplitude da cossenoide da corrente de linha. Tá? Então nós podemos dizer que na conexão delta, que é a que nós estamos trabalhando agora, a corrente de linha, a amplitude da corrente de linha no delta vai ser raiz de 3 vezes maior do que a amplitude da corrente de fase no delta. Tá? E aí, repetindo o primeiro resultado, só para deixar os dois próximos aqui, e facilitar o raciocínio. Então, no delta, a tensão de linha é igual à tensão de fase, e a corrente de linha é raiz de 3 vezes maior que a corrente de fase. Na estrela, inverte. Na estrela, a corrente de linha, que é igual à corrente de fase, e a tensão de linha, que é raiz de 3 vezes maior que a tensão de fase. Tá? Então, com esses resultados aqui apresentados, a gente pode agora voltar até uma pergunta que o Gustavo fez há alguns minutos, que é correlata ao critério de escolha da forma de fechamento de uma carga ou de uma fonte, se você vai escolher delta ou estrela. Tá? Aqui a gente está vendo que a corrente no delta, a corrente por bobina, que é a corrente de fase, ela é menor do que a corrente de linha. Tá? Então, se você tiver um motor elétrico, por exemplo, de potência mais elevada, e que você vai conectar em baixa tensão, tecnicamente dizendo, são tensões menores do que 1 kV, tá? Tensões de linha RMS menores do que 1 kV, tá? Boa parte do sistema industrial brasileiro tem tensões de linha de 440 volts RMS, tá? Então, se você tiver uma máquina dessa com a potência mais elevada, e em baixa tensão, tá? Você vai ter uma corrente de linha muito alta. Se você faz o fechamento em delta, você tem uma corrente de fase mais baixa. Isso, então, ajuda na bobinagem dos condutores de cobre. Porque com uma corrente mais baixa, você pode comprar condutores com uma bitola menor, que é a área de seção transversal do condutor de cobre aqui.
E aí você consegue fazer a bobinagem da máquina com mais facilidade. Por quê? Você vai conseguir dobrar o condutor com mais facilidade para poder fazer a bobinagem, tá? Agora, pela norma ABNT 5104, se eu não me engano, se você tiver motores com potência nominal acima de 250 kW, tá? Você não consegue mais alimentação em baixa tensão, porque a corrente é tão alta que a bitola do cabo aqui fica exageradamente alta, fica muito difícil fazer a bobinagem, dobrar o fio para fazer a bobinagem. E aí a gente começa a alimentar os equipamentos em média tensão. Média tensão é de 1 kV, é o limite inferior dela. O limite superior eu não sei se é 69 ou 138 kV. Eu esqueci o limite superior, tá? Mas é acima de 1 kV, em um limite inferior, com certeza, tá? E aí em média tensão, pessoal, né, você já vai ter tensões de alimentação de 3.3 kV, né? 6 kV, 7.2 kV, são tensões elevadas, tá? E aí você começa a ter dificuldade, no caso de uma máquina elétrica, de garantir o isolamento entre espiras vizinhas e entre uma espira e a carcaça da máquina, tá? Você vai, né, ter que lançar o condutor de cobre aqui, né? E vai ter uma espira do lado, ó. Vizinha a ele, né? O espaço na máquina é curto, né? A gente vai lançando esses condutores aqui em ranhuras. O que nós vamos ter que fazer para não ter um curto-circuito de uma espira com a próxima? A gente vai ter que impregnar, né, uma resina, um verniz isolante no cobre. Então a gente vai ter que vir aqui e colocar um verniz isolante em todo o cobre. O que é, Gustavo? Oi? Não, só essa questão da média tensão aí, no site da ANEEL, falando inferior a 69 kV. 69 kV, não é isso? Isso. Ah, tá, valeu. Então, de 1 kV a 69 kV. Beleza, obrigado aí, cara. Bom, e aqui então, pessoal, a gente vai ter que impregnar verniz isolante no condutor de cobre. Né? Entre espiras vizinhas. Uma espira está aqui e a próxima eu estou começando agora. Ó. Tá? E o que vai acontecer? Como a tensão é alta demais, né, você vai ter uma tensão entre espiras também muito alta, né, aqui pelo cobre, pelo centro aqui, ó, do condutor. Tá? Tensão alta entre espiras significa o que? Campo elétrico muito elevado. Por quê? A distância entre espiras, né, entre uma espira e a próxima, é curtinha,
né? Com essa distância curtinha, se você tem a tensão muito alta pela média tensão, o campo elétrico vai ser elevadíssimo, tá? E o campo elétrico ele mede a força que está sendo feita sobre cada coulomb de carga colocado naquele ponto do espaço, né? Então a gente vai estar, né, no caso aqui do nosso verniz isolante, fazendo uma força enorme sobre os elétrons constituintes dos átomos, tá? E, né, como essa força é muito grande, decorrente de uma tensão muito elevada, vai ser difícil achar um verniz isolante que não perca a isolação, ou seja, ele vai começar a conduzir, tá? Vai ter um campo elétrico tão elevado ali que ele vai fazer com que elétrons dos átomos do isolante migrem da zona de valência para a zona de condução. E aí você vai ter condução e aí você vai ter curto entre espiras. Vai batendo curto entre espiras aqui. Então, o verniz isolante ele passa a ser um elemento delicado e problemático para motores em média e alta tensão, né? E aí nesse cenário vale a pena fazer o fechamento da máquina trifásica no cenário onde você tem a menor tensão de fase, que é o cenário do Y, né? Então na estrela a gente vai ter uma tensão de fase, que é uma tensão por bobina. Essa análise aqui que a gente fez foi num trecho de uma bobina, 2 espiras de uma bobina, tá? Então a gente vai ter aqui uma tensão de fase menor, né? Exigindo então, ou melhor dizendo, né, impondo um campo elétrico menor entre espiras, tá? O que garante aqui uma ação de isolamento mais fácil, né? É mais fácil conseguir um verniz isolante que não venha a romper, não venha a conduzir com uma tensão mais baixinha, tá? Então aí vai a resposta àquela pergunta que você fez, Gustavo, anteriormente, né? Por exemplo, tem critério para escolher qual das duas é melhor? Um critério é esse, tá? A corrente está excessivamente alta, vale a pena fechar em delta. A tensão está excessivamente alta, vale a pena fechar em estrela. Tá? Bom, pessoal, e isso encerra também o que eu queria apresentar para vocês hoje, tá? Eu queria então abrir a palavra para quaisquer dúvidas ou considerações que vocês tenham. Eu estou disponível. Sem dúvidas aqui, né? Beleza. Beleza, Jones. Pessoal, então tá, na ausência de dúvidas ou considerações, comentários, eu vou me despedir de vocês então. Queria desejar uma boa noite, um bom final de semana, e a gente se vê de novo então na sexta-feira que vem, beleza? Até lá então. Ô, Léo. Oi. Uma pergunta ocorreu aqui. Você tem uma data de dos testes, das provas? Não? Eu vou mandar no portal, até o início da semana, um calendário de provas para a gente se organizar. Tá, beleza. Beleza? Beleza, valeu. Valeu, moçada. Até mais então. Boa noite. Falou, boa noite.